E agora eu quero iniciar a palavra, aquilo que Deus tem falado comigo, eu quero compartilhar com vocês. E quero que você abra o seu coração nesse momento. Muitas vezes, a gente é tão acostumado com o formato de culto, e a gente só vem e a gente faz cada etapa deles, mas a gente precisa lembrar que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. A cada manhã, cada novo dia é uma oportunidade para nós permitirmos que Deus trabalhe em nós coisas novas, E nessa manhã eu quero compartilhar um tema com vocês, que é algo que me desafia muito. Eu falei para vocês agora há pouco da ilustração, eu tenho uma alma assim um pouco de artista, eu amo música, amo arte, amo desenhar, só que tem todo esse lado tão legal de artista, mas tem um lado que se chama, sabe, às vezes você querer se mover só por aquilo que você sente ou que você tem vontade, o que é uma batalha para alguém que entende que precisa ser disciplinado. E uma das disciplinas que eu sei que são inegociáveis é nós termos uma vida na presença de Deus. Com vontade, sem vontade, no verão, no inverno, na tempestade, no meio da neve. Nós precisamos ser fiéis a Deus nesse quesito de uma busca, de uma intimidade. E isso é algo que eu sempre mantenho o meu coração, assim, meditando nessas verdades. E decidindo, e redecidindo, e decidindo de novo que eu não posso viver longe dele. Então, o tema dessa mensagem dessa manhã é uma vida no secreto. E eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 36 ao 38. Lucas 2, 36 ao 38. A Bíblia diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa e, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado, agora ela era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, eu queria começar meditando nessa passagem, falando que essa mulher, Ana, a profetisa, todo o relato que tem sobre ela na palavra de Deus estão nesses versículos que a gente acabou de ler. Isso é tudo o que tem. É uma história muito resumida, muito curta, mas muito poderosa. Porque aqui nessa pequena porção das Escrituras há muitas lições que são para mim e para você. A Bíblia fala que ela era chamada profetisa. E Ana viveu num tempo onde as mulheres elas não tinham muito títulos, elas não tinham muito espaço, socialmente falando, existia toda uma organização, a estrutura da sociedade, as mulheres elas permaneciam dentro de casa, cuidando dos afazeres ali, cuidando dos filhos, e socialmente os homens eram colocados nos postos de governo, autoridade religiosa. Mas tem algumas coisas que nós vemos, toda a história desde o Velho Testamento, agora já no Novo Testamento, a gente vê que algumas mulheres, Deus permitiu que elas fossem colocadas em alguns postos, em alguns lugares específicos, porque elas eram servas, e isso era um fato inegável. Ana foi chamada a profetisa, porque ninguém podia negar o fato de que ela não saía da presença da casa de Deus, ela ficava ali. E porque ela era uma mulher que aprendeu a ouvir a voz de Deus, ela profetizava. E ponto. Então, quem era aquela mulher? Ela era a profetisa, a serva de Deus, a mulher que aprendeu a ouvir a voz de Deus e podia, então, falar para as pessoas acerca das coisas que estavam no coração do Senhor. A Bíblia fala que ela era idosa, que ela já tinha 84 anos, mas ainda assim ela permanecia no templo. E a primeira verdade que eu quero que o meu e o seu coração se lembrem nessa manhã, que escolher uma vida no secreto com Deus, ela não está associada às nossas circunstâncias e nem aos nossos momentos de vida. Escolher a presença de Deus é uma decisão que só eu e só você pode tomar acerca da tua vida. Ninguém pode decidir isso por você. Você precisa chegar a um momento de entender, existe um Deus que me criou, que me ama. Ele me fez com um formato. O meu interior tem um vazio que só pode ser preenchido por Ele. E por reconhecê-lo, por entender que Ele me fez, e o anseio do coração dele aqui tem uma resposta do meu coração para reconhecê-lo como aquele que me fez.
aquele que me ama, aquele que me resgatou das trevas. Então eu dou uma resposta de amor, uma resposta de busca, uma resposta de serviço, uma resposta de entrega, uma resposta de rendição, uma resposta de decidir conhecê-lo profundamente, né? Então isso é uma resposta pessoal. Agora, se a gente olha para essa mulher, ela tinha vários fatores que naturalmente nós consideramos coisas que trazem um nível de fadiga, de canseira, né? Ela já estava, primeiramente, ela era uma viúva, e quando nós nos casamos, a gente tem aquele sonho de construir uma vida juntos, né, de viver toda uma história, de ter um parceiro para a vida, mas a Bíblia fala que o casamento dela durou só 7 anos. Foi um casamento rápido, e ela já teve esse título, então, de viúva. A Bíblia não dá tantos detalhes para saber quando é que foi esse casamento, se foi na fase mais jovem ou na fase mais madura. O fato é que ela estava sozinha. E eu conheço muitas pessoas que, quando chegam nesse momento, elas se tornam pessoas mais tristes, pessoas mais isoladas, pessoas que, né, não permitem que a dor cesse e fica ali cultivando, né, aquele sofrimento que é cabível, mas não para sempre. Ela decidiu que ela ia viver essa fase na presença de Deus. Ela também era uma senhora, né? Eu não sei, cada dia que passa, a gente se torna menos jovem, né? Então, cada dia, a gente vai ficando cada vez mais maduros. Esses dias, a minha neta, ela olhou para mim, ela se chama Eila, ela tem 5 aninhos, e ela olhou para mim e falou assim: vovó, será que você poderia ficar assim, como você está? Porque ela estava perto da bisavó, ela falou assim, porque a bisavó está velhinha, né? E será que você consegue ficar bem assim, até o meu casamento? Eu falei, olha, não vai rolar. Assim não vai acontecer, porque a gente envelhece, mas a vovó vai fazer o melhor que puder, combinado? Eu vou tentar chegar no seu casamento o melhor que a vovó conseguir. Eu vou ficar aqui comendo bastante fruta, verdura, feijão, arroz, e vamos fazer exercício, e vamos ver o que dá. E ela, mas vovó, é porque você é linda, eu queria que você ficasse assim. Eu também queria ficar, sabe? Aliás, eu queria ter parado um pouquinho mais para trás, assim, já, né? Mas é a vida. Só que essa mulher, mesmo tendo envelhecendo já com 80, ela decidiu. Então, às vezes, a gente dá desculpa, porque dói as costas. Porque é cansativo. Porque eu não tenho tanta energia mais como antigamente. Porque o gostoso mesmo é ficar lá no meu sofazinho, na minha cadeira, tão confortável, com a minha cobertinha, do lado da minha lareira, no Brasil, no Sul, a gente toma chimarrão, né? Mas com a minha xícara de chá ou de café, conforme a preferência. Mas não foi o que essa mulher decidiu. E quando nós precisamos ser inteligentes para viver uma vida bem-sucedida. E a inteligência não está só na hora de fazer um bom negócio ou de escolher uma boa carreira, mas a maior inteligência está em a gente pensar como nós vamos viver a nossa eternidade. Porque a vida aqui, ela é passageira. Uma vez eu li, um autor, ele disse que assim como nós não nos lembramos de como foi a hospedagem no útero das nossas mães, nós passamos ali 9 meses da nossa vida, enquanto estávamos sendo gerados e desenvolvidos, e isso se torna tão irrelevante, né, quando a gente compara com todos os anos do lado de fora. E essa mesma ausência de percepção desse período que nós temos vivendo, esse autor dizia, vai ser a mesma coisa na eternidade, em relação a toda a nossa vida vivida na Terra. Quando todo esse período, todos esses anos, toda essa história que a gente está construindo dia após dia, na eternidade ela vai se tornar algo muito pequeno, porque é a eternidade. Então, a gente precisa viver o hoje, construindo esse momento, sabe? E a coisa mais importante é a gente estar conectado com Deus, é a gente ter essa aliança, é a gente descobrir esse prazer que há em viver na presença dEle. Alguma vez eu escutei uma pessoa falando, eu acho que vai ser um pouco chato lá na glória, acho que vai ser meio entediante. Eu falei, meu Deus, como assim? Não, é porque a gente vai para a igreja e fica ouvindo Santo, Santo, e vai ser só isso, para sempre. Eu falei, gente,
A gente não pode permitir que nenhum engano parecido com isso. Imagina a sua melhor experiência, o seu dia mais feliz, o seu dia mais pleno. Nada daquilo que é excelente aqui na terra pode se comparar com a glória que está por vir. Sabe, aquela sua maior adrenalina, aquela sua maior alegria, aquele seu maior gozo, aquela sua maior plenitude, aquele seu dia mais especial. Ele é isso aqui, perto daquilo que a gente vai provar, sabe? Nós vamos estar num lugar de plenitude, num lugar maravilhoso, e tudo isso começa aqui. Toda essa experiência, esse lugar de intimidade começa aqui, né? E essa mulher, o que movia ela a sair do seu sofazinho, da sua xícara de bebida quentinha, e ir para o templo todos os dias, porque a Bíblia fala que ela ia todos os dias, e todos os dias é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, são todos eles. Todos eles, ela estava no templo, servindo, adorando, buscando, né? E eu imagino essa mulher, assim, tendo uma amizade com Deus num nível tão, assim, próximo, que realmente ouvi-lo se tornou uma coisa muito simples, né? E assim são os profetas, eles aprendem a ouvir a voz de Deus. Então, que nós não sejamos assim, né? Pessoas que colocam impedimentos, mas que nós possamos aprender com Ana, a profetisa, e a gente possa lembrar que idade não é uma desculpa, talvez falta de energia física não é desculpa, né? Que as nossas faltas, eu não sei qual era a condição financeira dessa mulher, mas a Bíblia em muitas situações fala para as pessoas socialmente falando não perderem o olhar para a viúva, né? Porque a força de trabalho naquela época era uma força mais manual, fora, caça, eram os homens que traziam os recursos. E quando as mulheres se tornavam viúvas, elas eram prejudicadas nesse sentido de provisão. Alguém tinha que ter um olhar de também cuidar dessa mulher. Mas ela tinha todos esses fatores e nada impediu dela escolher estar na presença de Deus. E que a gente possa ser assim também, né? Uma das coisas que a Bíblia nos ensina acerca de secreto, porque você pode falar, tá, mas como que eu posso viver isso? Como eu posso aplicar essa verdade de uma vida de busca contínua nos nossos dias? Né? Você pode vir aqui para a igreja também todo dia servir, ver o que está precisando, né, e ajudar, e buscar, e adorar o Senhor, e ter tempos de oração. Mas mais do que isso, nós podemos trazer a presença de Deus e essa intimidade na nossa rotina, dentro da nossa casa. Mateus 6,6, a Bíblia fala assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Né? Então, existe esse princípio, o secreto, a expressão do secreto vem dessa verdade bíblica onde Deus nos ensina, olha, vai lá para o seu cantinho, fecha a sua porta, fecha, sabe, cessa os ruídos, deixa a correria um pouquinho para o lado de fora e você vai estar com o seu Deus. E você vai gastar esse tempo fora dos olhos de qualquer pessoa. Ninguém mais precisa saber que você está dedicando isso, mas Deus que te conhece, Ele sabe que você está ali o buscando, desenvolvendo essa intimidade, buscando aprender a ouvi-lo, né? E nós podemos ouvir a voz de Deus de várias formas, através da leitura da palavra, né? Através dos impulsos que vêm no nosso interior, né? Algumas pessoas têm experiências de ouvir a voz audível de Deus, mas o fato é que nós precisamos buscar aprender, né, ouvir o que Deus tem para nos falar. Muitas vezes vai ser através do seu momento da leitura, essa leitura que você presta toda a atenção possível, que você fala, Espírito Santo, me revela aquilo que o Senhor tem para falar para mim. Né? Então, esse é uma forma de que nós precisamos nutrir, né, nos nutrir na presença dEle. Quando nós vamos para o secreto, nós temos várias práticas que nós podemos desenvolver. E eu vou fazer esse momento agora bem didático, bem professora, né? Porque tem pessoas que falam, mas pastora, eu não sei o que fazer. Eu vou lá no meu quarto, eu me distraio, quando eu vejo, estou fazendo a lista da compra, quando eu vejo, eu estou pensando no orçamento, eu não consigo saber muito como gerenciar esse momento. Então, eu vou aqui, né, vou ser didática, e falar o que nós podemos praticar nesse tempo, quando a gente fecha a nossa porta. Quais são as práticas que cabem nesse momento? Primeiro, você pode louvar o Senhor, você pode adorar o Senhor. Sabe, talvez você não seja afinado o suficiente para ser aprovado no teste do louvor, mas o Senhor, Ele ama a nossa voz, e ali no seu lugar, no seu quarto, é onde você pode soltar a sua voz, cantar, e eu tenho certeza que Deus, Ele ama quando a gente faz isso, ainda que a gente semitone, que a gente desafine, porque Ele recebe aquilo que está no nosso coração, amém? Os desafinados aí, vamos juntos, amém?
Glória a Deus. Ali a gente pode adorar, pode cantar. Né? Você fala, mas eu cantar sozinho no meu quarto. De repente coloca ali um louvor, uma adoração, se ajoelha. Mas o louvor, ele cabe nesse momento do secreto. A adoração, você, né, realmente se adorar e declarar com os seus lábios verdades que estão dentro de você, acerca de quem Ele é para você, daquilo quanto você o necessita, o quanto você o deseja. Outra prática que cabe nesse momento do secreto são as orações íntimas, onde a gente derrama o nosso coração e a gente despressuriza, sabe? A panela de pressão, quando ela precisa ter uma válvula de escape. E quando, né, aqui eu acho que vocês usam mais as panelas elétricas, verdade? Mas as elétricas de pressão, ou tem as pressões, tem igual no Brasil, que faz tsh, tudo. Então, essas panelas no Brasil, vira e mexe, elas explodem. A gente tem aqui também acontece? De vez em quando uma panelinha. E o que acontece quando uma panela de pressão explode? É um estrago. Né? É um estrago. Mas o problema está porque a pressão não está encontrando um caminho, uma válvula de escape para evitar esse acidente. E com a gente não é diferente. Quando a gente vai vivendo só guardando coisas dentro da gente, tendo que administrar tantas coisas, tantas pressões, a gente se torna, né, estressados, doentes, a não ser que a gente tenha válvulas de escape. Né? E nós temos aí, o pastor Luciano Subirá falando, tem um livro só escrito sobre o cuidado do corpo, e ali estão várias receitas de válvula de escape. Você precisa fazer exercício, amém, igreja? Amém. Né? Com esse frio dá uma alegria de pensar, de fazer um Cooper, não é mesmo? Assim, fazer uma corrida. A gente precisa comer bem, a gente precisa dormir bem, a gente precisa beber água. São os cuidados com a estrutura. Mas a melhor e mais efetiva válvula de escape que eu conheço é poder derramar o meu coração na presença de Deus. A oração íntima é você pegar aquelas tuas, sabe, ansiedades, as tuas preocupações, as tuas frustrações, as tuas dores e lançar aos pés do Senhor. Falar, Deus, eu estou aqui e está doendo tanto. Ou eu estou esperando tanto isso. Eu estou tão empolgado com isso. Vem, né, vem sobre o meu coração, me ajuda a alinhar essas coisas. E sabe, eu acredito muito no poder da terapia, eu acredito muito na eficácia desses profissionais que cuidam de saúde emocional. Mas muitas vezes a gente está precisando requerer um profissional desse porque a gente não pratica aquilo que Deus nos chama para fazer. Porque a terapia mais eficiente que eu conheço é estar na presença de Deus, rasgando o meu coração, derramando as minhas emoções. A Bíblia fala, lançai sobre Ele as vossas ansiedades, né? E Ele tem cuidado de vós. Então, a gente tem esse lugar de cuidado, a gente tem esse lugar de poder abrir o nosso coração, de poder falar dos nossos sonhos, de poder falar dos nossos anseios, de poder falar aquilo que a gente quer viver, aquilo que a gente em fé está declarando. Então, a oração íntima é um lugar para isso. A Bíblia também fala sobre a oração perseverante. Nós precisamos perseverar, insistir, repetir aquilo que nós queremos ver. Existem batalhas que não são ganhas de um dia para o outro, né? Algumas são, algumas a gente consegue uma vitória mais rápido, mas tem coisas que a gente precisa ficar orando muito tempo. Na nossa igreja, nós temos uma irmã que orou por mais de 30 anos pela conversão do seu esposo. E quando a gente pensa uma pessoa orar mais de 30 anos por um único motivo, você fala, uau, mas é tempo demais. Só que esse homem, quando ele se converteu, ele não podia ouvir o nome de Jesus, que ele chorava. Porque foi tanta oração na cabeça daquela pessoa, né, que eu falo que eu falava para ele, assim, eu brincava, porque ele, depois que ele veio para o Senhor e começou a caminhar conosco na igreja, qualquer coisa que a gente falava de Jesus, ele já começava a chorar. Eu falava, chora mesmo. Porque até eu fiz parte de só um pouco desses 30 anos aí de oração, a gente orou junto, e eu gosto de ver você bem quebrantado mesmo. E a gente ria, brincava com isso, né? Mas existem coisas que a gente vai perseverar. E a gente não pode desanimar, a gente tem que crer nas coisas que a gente anseia, que a gente pede. Nós temos um Deus bom, e Ele nos ensina a voltar e a repetir e sermos perseverantes. Então, que a gente possa ter, alguma das coisas que a gente vai fazer é orar por aquelas coisas que nós ansiamos, por pessoas que nós cremos que precisam conhecer Jesus, e a gente não desistir, e a gente vai, e vai de novo, e vai de novo. Né? A oração intercessória é essa, onde você se coloca no lugar de pessoas e causas, e você clama em função dessas pessoas e dessas causas. E isso é uma prática que cabe no tempo do secreto. Uma outra prática
é a oração de confissão e arrependimento. Sabe, nós estamos nos tornando de uma forma muito triste uma igreja que às vezes perdeu um pouquinho a consciência que nós temos um Deus santo. Né? A gente ouve tanta coisa sobre religiosidade, sobre ser cristão, mas existem os rudimentos, os fundamentos da fé. E o arrependimento é algo que faz parte. Sabe, nós temos um Deus santo. Nós precisamos amar esse lugar da presença dEle, mas existe uma forma de nos colocarmos diante dEle. E nós precisamos reconhecer as nossas falhas. E nós precisamos nos arrepender delas, pedir perdão pela forma como muitas vezes estamos nos portando. A Bíblia, ela é repleta, tudo aquilo que a gente precisa saber acerca do que Deus espera de nós, está nas Escrituras. E a palavra fala que existe um jeito da gente pensar, existe um jeito da gente falar, existe um jeito da gente tratar as pessoas. Quando nós estamos falhando nessas coisas, nós precisamos chegar diante de Deus e nos arrepender. A Bíblia fala sobre práticas de pecado, práticas pecaminosas que não podem fazer parte da nossa vida. Então, quando nós erramos e cedemos a pressões, a escolhas que são impulsos carnais, nós precisamos chegar diante de Deus e nos arrepender. Né? Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida espiritual tão seca, estão tão no deserto, e às vezes elas falam, eu não sei o que está acontecendo. Por que é que eu não sinto Deus? Por que é que parece que Ele não está falando? E a gente precisa ter muita humildade para olhar para nós e falar, talvez existam coisas dentro da gente precisando de conserto, para que a gente possa restaurar essa comunhão com o Pai. O pecado, ele nos afasta de Deus. E nós precisamos entender isso é um princípio. Né? Então, quando nós vamos para a presença de Deus, a gente pode falar, Espírito Santo, me ajuda a fazer a vasculhar o meu coração, a minha vida. Há coisas que eu preciso me arrepender diante do Senhor, me ajuda a enxergar. E às vezes o Espírito Santo, que é tão perspicaz, ele é tão, fiel, ele nos ajuda. A forma como você olhou, a forma como aquilo que você pensou, a forma como você tratou, e essas coisas elas voltam. E aí, pela misericórdia dele, nós podemos nos arrepender, nos retratar. E quando há pessoas envolvidas nisso, você sai desse lugar e vai se retratar com elas. Né? E às vezes algumas pessoas falam, mas pastora, eu me converti agora, e eu tenho compreendido que eu fiz tão mal em desobedecer aos meus pais, em ter sido rebelde, mas os meus pais não estão mais aqui. Sabe, quando são situações assim, você precisa pedir perdão a Deus e saber que Ele é poderoso para, zerar essa conta sobre a sua vida. Mas se as pessoas envolvidas nessas histórias ainda estão aqui, ore para que o Senhor te ajude a consertar também com elas. Isso é bem importante, isso são princípios bíblicos, amém? Mas se elas não estão, toda a culpa do pecado é removida sobre nós. Né? Então isso é maravilhoso, nós somos livres, somos libertos. E essa é uma das grandes alegrias de caminhar com Deus, a gente poder ser livre do peso de todo o pecado. Ser livre de todas as amarras que o diabo tenta jogar sobre nós. Ser livre de toda a cegueira, espiritual. E poder ter os nossos olhos abertos para compreender a palavra de Deus. Para compreender quem Deus é. E para ter uma vida santa, separada do pecado, longe dessas coisas. E quando a gente tropeça, a gente já conserta. A gente já se arrepende de novo e segue dessa forma próximos de Deus. Uma outra prática é a oração de gratidão. A gente precisa agradecer. Às vezes a gente só pede. E às vezes a gente tem uma capacidade de ser bons pidões. Né? A gente é bom para pedir. Deus, papai, a gente tem aqueles filhos que eles são mais espertinhos que outros. Você já quem aqui é pai e mãe? Olha, a maioria. Quem ainda não é? E quer ser um dia? Aleluia. Glória a Deus. E quem não quer? Brincadeira. Quem não quer ser? Não, brincadeira. Mas quem é pai e mãe sabe que os filhos têm um nível de perspicácia, para não usar a palavra malandragem, vamos usar perspicácia. Quando eles querem pedir coisa para a gente. Eu já vi irmão usando os irmãos menores. Tipo, vai lá, fala para a mamãe que você quer sorvete. Sorvete, porque na cabeça do mais velho se o bebê pedir, vai ter. Né? E são várias formas que, a perspicácia humana é incrível. Você vê criança pequena, aquele olhar do gato de Shrek, que é aquele olhar de misericórdia, que, por favor. Ou as palavras estratégicas, é que eu preciso. Do que você precisa? De um marshmallow. Preciso muito. Então,
a gente olha às vezes para as crianças, para os filhos, os adolescentes que já deixaram isso mais bem trabalhado, né, e sabem como fazer a petição. Depois os jovens, quanto mais amadurece, mais estratégia há, mais refinado é todo o processo da petição. E a gente com Deus não é diferente. Às vezes quando a gente vai pedir, a gente fala: Senhor, Deus do universo, Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó poderoso, ó tremendo, ó lindo, ó imutável, ó Deus que não se cansa, que não dorme, dono de todo o ouro, de toda a prata. A gente vai lembrando: Deus, o Senhor tem tudo. O dono de todo o ouro, de toda a prata, Criador de todas as coisas. Será que o Senhor poderia mover em meu favor e me conceder apenas isso? E a gente é bom para pedir. E muitas vezes a gente apresenta lá listas enormes diante de Deus. E às vezes a gente é tão falho para agradecer. Porque hoje nós estamos aqui, nós acordamos, abrimos os olhos, estamos respirando oxigênio para nós. Estamos aqui, chegamos aqui caminhando, temos aqui expectativa de um dia. Alguns aqui talvez já começaram a sentir fome, já está pensando o que vai comer, e vai ter uma comida gostosa para comer daqui a pouco. E antes de vir, talvez você tomou uma xícara de uma bebida quente, que foi tão boa. Mas às vezes a gente fala: tudo isso está aqui. Mas a gente deveria ser grato por todo o cuidado de Deus, por toda a provisão, por todos os livramentos que a gente às vezes não tem nem noção de quantos são, de toda a proteção que nós temos nele. E a gente deveria agradecer. Eu gosto muito de um desenho que assisti muitas vezes com os meus filhos. E eu recomendo, existe no YouTube, né, um desenho que, eu não sei se ainda, eu acho que a forma de acessá-lo, a melhor plataforma é essa. E não sei quantos aqui conhecem os vegetais. Vocês conhecem? Então, tem um episódio que se chama Madame Blueberry, falando sobre gratidão. Então, aprendendo sobre gratidão, talvez. Madame Blueberry e gratidão. Se você colocar lá no YouTube, vegetais mais Madame Blueberry, mais, ou Blueberry, né, ou mais gratidão, você vai poder assistir esse clássico cristão, que é antigo, já não tem todas, mas, gente, vale a pena. Eu assisti com os meus filhos, eu assisti agora recentemente com a minha neta, e fala sobre como nós devemos aprender a ser gratos. E eu vou contar para vocês, vou dar um mega spoiler, porque eu sei que muitos não vão lá no YouTube procurar, mas se você for ainda com spoiler, eu acho que vai valer a pena. Fala a história de uma Blueberry. Sim, nos desenhos, uma coisa legal é que a imaginação está lá. A Madame Blueberry é um ser animado. E ela tem lá o seu chapéu francesinho, os seus colares, ela é toda chique, ela é toda estilosa, mas ela é cheia de cobiça. E aonde ela coloca os olhos, ela começa a querer. Então, ela vai visitar, e aqui eu vou mudar os nomes porque eu não lembro, mas ela vai visitar a casa dos seus Pereiras, e a casa dos Pereiras tem talheres lindos. E ela começa: porque eu preciso dos talheres como os do Pereira. E aí ela começa, e ela está sempre querendo coisas. Ela está sempre com uma lista que vai aumentando na medida que ela vai vendo coisas e vai desejando. E a casa dela no desenho fica em cima de uma árvore. Então, ela vai para o shopping todos os dias atrás de alguma coisa que está faltando na vida dela. E ela vai e compra isso, e compra aquilo, e compra. E os vendedores ficam numa alegria quando ela aparece. Eles já se alinham. E é muito legal. Um dos melhores raps da vida está nesse desenho, que é o rap dos vendedores. Vocês têm que assistir. É verdade, é uma obra de arte esse desenho. E aí eles começam lá. Eu estou muito animada com o desenho, como vocês podem ver. Mas um dia, Madame Blueberry, ou Blueberry, eu gosto de falar Blueberry para ficar com esse tom de francesa que ela tem. E ela fala com sotaque, assim, toda bonitinha. E ela está indo para fazer as compras. E ela se depara com uma cena. E essa cena faz ela parar no caminho. E ela fica muito em crise com aquilo, porque ela vê um pai, uma mãe e uma menininha sentada numa mesa, no meio das árvores, assim, e ela assim, olha a cena e ela vê a menina agradecida, e ela percebe que é o aniversário da menina, mas tudo que aquela menina tem é uma torta, um pedacinho de torta, não é nem a torta inteira, é um pedaço de torta com uma vela em cima. E ela olha assim com uma cara tipo, sabe, que coisa, é o aniversário, e ela tem um pedaço de torta, e ela fica muito chocada, e ela não consegue ir para frente. E, gente, como eu falei, é uma obra, ela é uma Blueberry, e ela anda assim, ela vai andando pulandinho, porque ela aparentemente não tem pernas.
E ela vai pulando, e daí quando ela para, ela não consegue seguir. E ela olha, e a menininha, ela faz uma oração. E é uma graça. Vocês me permitem cantar? Mesmo que seja desafinado? Tudo bem, obrigada. Eu também amo vocês, então eu vou cantar. A menininha começa a cantar assim. Agradeço a Deus pelo sol da manhã, o meu pai, minha mãe, minha torta de maçã. Ai, obrigada, gente. Ela faz essa oração. Aí continua. E ela vai falando que algumas coisas e depois ela fala, porque a gratidão alegra o coração. Eu sou feliz pelo que tenho e quero sempre agradecer. Gente, a Madame Blueberry está quase desmaiada, em crise, porque ela vai aquele contraste com a vida dela, mas ela segue para o shopping. Ela vai, quando ela chega no shopping, ela vê um menininho pedindo para o pai uma pista daqueles trenzinhos que andam assim, e o pai fala, não posso, não tenho dinheiro, eu posso te dar uma bola. E aquela criança se alegra, e ela agradece de uma forma muito linda, pelo presente mais simples. E ela já está quase, sabe, ela vai ficando muito em crise. Ela chega para o vendedor muito triste, os vendedores cheios de expectativa para ver o que vai ser o pedido do dia, e ela fala, onde que tem para comprar, em qual seção tem um coração agradecido. Aí eles falam que aquilo não tinha na loja para comprar. E sabe, às vezes esse desenho ele é muito didático para a gente ensinar os nossos filhos a serem gratos, mas a questão é que um coração agradecido, ele é desenvolvido. A gente precisa ter esse olhar para agradecer pelas pequenas coisas. Porque às vezes a gente tem um olhar tão cobiçoso, assim, tão cheio de ganância para ver o que falta. Ah, eu tenho um casaco, mas eu quero outro melhor. Eu tenho um sapato, mas eu quero a outra. Ah, eu tenho esse carro, mas eu já estou vendo qual é o próximo que eu vou querer. Eu tenho uma casa, mas eu quero... E a gente nunca, às vezes, está nesse lugar de ser agradecido de verdade por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Ele tem feito, por todas as suas intervenções, o seu favor. Então, que a gente possa aprender, amém? A ter um coração agradecido que não tem para vender, né? Mas a gente pode desenvolver na presença do Senhor e também com as pessoas. É tão legal quando a gente vê pessoas agradecidas pelos esforços que a gente faz. Então, às vezes, a gente não agradece, né? As pessoas que nos servem, as pessoas que estão à nossa volta, que somam, que cooperam, que a gente possa ter um coração mais assim. E esse coração, ele é treinado na presença de Deus. Quando a gente vai para o nosso secreto, uma das práticas que não podem faltar é a gente agradecer ao Senhor. Agradecer, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer, né? A gente ter esse coração. E você pode desenvolver o seu próprio estilo de estar na presença de Deus. Talvez você goste de canetas. Esses dias eu dei muita risada com um Reels que mostrava uma pessoa chegando para estudar a Bíblia, cheia de marca-texto, de adesivos. Essa sou eu. Porque o meu tempo no secreto, eu gosto de pegar minha mesa e colocar a minha xícara, a Bíblia aberta, um monte de coisa de professora, gente. Coloco meus post-its, as minhas canetinhas, os meus lápis. E aí eu começo a ler a palavra, eu gosto de ir desenhando nos cantinhos, colocando, destacando, e aí eu já copio aquele versículo num outro caderninho, com a letra bem de pedagoga, e às vezes viajando, ou na correria, às vezes também do dia, não cabe tudo isso, mas vou para a presença de Deus, vou derramar o meu coração, vou reconhecer quem Ele é, vou ler a palavra com atenção, falando, Deus, fala comigo. Não é só uma leitura de um texto qualquer, não é a leitura de uma notícia do dia, é a palavra de Deus. Eu falo, Senhor, é a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela é poderosa para separar, né, toda a minha alma de espírito juntas de medulas. Então, trabalhe em mim e você vai, né? Você pode criar uma forma que seja válida para você. Talvez você goste de colocar uma música que ajuda você a se concentrar, talvez você precisa sentar, talvez você pode se ajoelhar, talvez você pode deitar com a cara no chão. É o seu jeito, mas o que a gente precisa ter é uma forma constante de estar na presença de Deus, né? E você achar uma forma de fazer isso funcionar, amém? Agora, o segundo aspecto que eu quero falar nessa manhã é que as nossas escolhas, elas afetam quem somos e como nós somos conhecidos, né? Como eu falei, a Ana profetisa, ela foi uma mulher num tempo onde as mulheres não tinham tantos títulos, porém, era inegável o fato de que ela era uma profetisa. Por isso ela ficou reconhecida assim, por isso a Bíblia
menciona, né, essa mulher dessa forma. Agora, como é que nós temos sido conhecidos? As nossas escolhas, elas vão refletir isso, né? As nossas escolhas vão refletir primeiro quem eu sou apto para ser aquilo que me denuncia, e também as pessoas vão me chamar de um jeito. Você conhece algumas pessoas que as pessoas falam, olha, melhor nem falar com aquela pessoa, porque ela é muito nervosa, irritada, brava, então é a pessoa bravona. É conhecida assim, né? Lá no Brasil a gente fala barraqueiro, mas não sei se fala aqui assim também. Barraqueiro é essa pessoa tendenciosa a arrumar confusão, né? Então, quando uma pessoa assim, as pessoas já sabem. E como é que as pessoas chegam a essa conclusão? Porque essa pessoa arrumou várias confusões. Aqui, acolá, ela chega na padaria, ela acha uma confusão. Ela vai no mercado, ela tem outra confusão. Ela vai na escola do filho, ela tem outra confusão. Ela chega na igreja, ela faz confusão. E assim, as ações dela a denunciam. Fulano ou fulana, a pessoa que faz confusão. Né? É o título que ela leva, é assim, a forma como ela passa a ser conhecida. E nós precisamos ter esse cuidado. Tem aquela pessoa que sempre tem uma notícia na ponta do lábio. Barra fofoqueiro. E aí ela faz uma fofoca na padaria, ela faz uma fofoca lá na escola, ela faz uma fofoca no trabalho, chega na igreja, ela já faz uma fofoca, e aí ela é conhecida como a fofoqueira ou o fofoqueiro. E aí, quando as pessoas veem a pessoa chegando, fala, o que vocês não quiserem noticiar, segura. O que vocês não quiserem que vá para o, né, girando news, fica quietinho perto da pessoa, porque essa pessoa faz circular a notícia. E assim por diante. Nós somos conhecidos pela forma como nós agimos. Né? Quando tem uma pessoa que ela trabalha muito bem, ela vai, por exemplo, você contrata alguém para pintar. E ela vai lá na sua casa, ela faz aquela pintura, ela deixa tudo depois limpo. Você fala, meu Deus, nem parece que passou um pintor por aqui. Tudo limpinho, tudo bem pintado. O que vai acontecer? Você vai falar para alguém, precisa de pintor? Pode chamar a pessoa. É um pintor muito caprichoso. Daqui a pouco outro vai falar, e daí qual é a fama dessa pessoa? É um excelente pintor. A pessoa vai ser conhecida, ele é um excelente profissional. Em qualquer área de trabalho. Então, aquilo que nós decidimos fazer é a forma como nós vamos ser conhecidos. E nós precisamos ter consciência dessas coisas, né, quando a gente constrói assim, as nossas decisões. Então, a nossa fé, a nossa dedicação a Deus é algo que a gente também deve cultivar. As pessoas, né, que as pessoas possam ser abençoadas pelas nossas decisões de serviço a Deus. Então, que você possa ser conhecido por você ser paciente, por você ser amoroso, por você ser generoso, por você ser parecido com o teu Pai Celestial, né? Uma pessoa que perdoadora, uma pessoa que acredita, uma pessoa que incentiva, uma pessoa dessa forma, amém? Que nós sejamos pessoas assim, porque tem pessoa que é uma delícia estar perto. Você chega perto dessa pessoa, você não quer ir embora, né? A minha pastora é a pastora Andréa Uber, e eu amo estar perto dela. Eu amo quando eu vou ter a chance. Quando eu vou encontrar com ela, eu já vou ficando tão animada. Por quê? Porque ela é uma pessoa que sempre está falando de Deus. E eu amo ouvir ela falar de Deus. Ela está sempre contando coisas. Ela está lendo sempre bons materiais. Ela sempre transborda de coisas interessantes que me abençoam. Outra coisa, ela está sempre sorrindo. Ela tem um sorriso. Parece que ela não sabe desfazer. É aquela vez que ela fica assim, ó. Eu perguntei, eu falei, a hora que você vai dormir, você fica séria? Eu dei a hora que você estava assim. Porque ela está sempre sorrindo. Então, é gostoso estar perto de uma pessoa feliz. Outra coisa, ela tem uma forma muito especial de tratar as pessoas. Ela sempre faz quem está perto dela se sentir especial. Ela está sempre preocupada. Você quer uma água? Você está sentado meio torto aí. Você quer que eu traga uma almofada? E às vezes ela pode estar nem na casa dela. Ela já começa a caçar alguma coisa aqui mesmo. Ela, irmã, presta sua mochila ali, ó, para pôr na costa daquela ali, que ela está um pouco... Ela sempre está preocupada que todo mundo esteja bem. Então, sabe, tem tantas características que me fazem gostar de estar perto dela e de reconhecer nela uma mulher de Deus. Né, uma mulher que ora, uma mulher que busca o Senhor. E eu estou falando sobre ela, e eu queria que você fizesse o exercício de como é você para as pessoas. Como você acha que as pessoas te veem no ambiente que você chega? E quais serão os rótulos que as pessoas falam quando vão descrever você? Né, quando eu fico, às vezes, eu me preocupo porque eu sou uma testemunha do Senhor. Então, não é para que eu seja louvada, para que eu seja glorificada, para que as pessoas falem, pastora Kelly é legal, não, mas é para que o Deus que eu sirvo
possa ser reconhecido nas minhas ações. Então, o que me motiva é falar que é para a glória de Deus que eu vou amar, é para a glória de Deus que eu vou servir, é para a glória de Deus que eu vou me humilhar se necessário, é para a glória de Deus que eu vou me empenhar. E a gente precisa ter esse conhecimento. Eu lembro de uma senhora, de muitos anos atrás, que ela era uma das nossas ovelhinhas. Quando eu me casei com o Luciano já era pastor, mas ele era muito maduro nos seus 22 anos de idade. Eu, quando me casei, uma maturidade plena dos seus 19 anos. Então, nós imaginamos um casal de 22 e 19 anos pastoreando uma igreja, com muitas pessoas tão mais vividas do que a gente. Eu sei que o Senhor nos capacita, e Ele fez isso, mas tinha algumas situações que eram bem difíceis de estar à frente, mas nós dávamos o nosso melhor na medida que a gente foi amadurecendo. Mas eu me lembro de, muito no começo desse tempo, teve uma irmã que era uma ovelhinha nossa e ela ficou doente. E eu me lembro que ela teve um câncer muito difícil, muito assim, sabe, daqueles que vêm com tudo mesmo. E eu lembro que ela foi complicando a situação, mas ela era tão crente, ela era tão assim amiga de Deus, e ela estava sempre sorrindo, ela estava sempre bem. As coisas estavam assim muito horríveis, a situação dela foi ficando cada vez mais difícil, e ela sempre estava com um brilho no olhar, sempre sorrindo. Aí teve um dia que chegou a notícia para a gente que ela teve que tirar 3 dedos fora, por causa do tumor, da mão. Então, toda essa parte aqui foi cortada fora, assim, tipo assim. Assim, ficou só o dedinho e o dedão, assim, e ela perdeu uma boa parte da mão. E aí a gente estava indo fazer uma visita para ela no hospital, na sequência dessa cirurgia. E eu me lembro de chegar no hospital, e a porta do quarto ser aqui, e eu parar aqui do lado da porta, em toda aquela minha maturidade, que eu acho que nessa época eu devia ter 20 anos já. E aí eu parei, e eu não tinha coragem de entrar na porta, porque eu estava com muito, assim, receio de ver a mão dela cortada. E eu não sabia como ia estar. E também muito preocupada como ela estaria com tudo isso. E eu lembro de eu parar, olhando para a parede, assim, e ficar assim, Deus, por favor, entra com a gente. Que a gente possa ser fonte de consolo para ela. Que nessa hora tão difícil a sua presença se manifeste. E eu orando, assim, do lado da porta. E eu lembro que daí eu entrei. E eu falei, oi, irmã, como é que você está? Gente, essa irmã estava com aquele mesmo brilho no olhar. Ela tinha olhos azuis da cor do céu. Eu acho que era só para lembrar da origem dela mesmo, assim, porque era um azul mais lindo, brilhante, um sorriso, uma serenidade. E ela falou, ela falou, pastor, eu estou ótima, está tudo bem. Ela falou, e podem cortar o que for necessário. Enquanto tiver vida, eu vou estar glorificando Jesus. Ela falou, meu coração está pronto, eu estou pronto para partir. E se Ele quiser que eu fique, eu fico. E se Ele quiser que só uma parte de mim fique, vai ficar o que Ele deixar. Eu estou aqui para a glória dEle. E, gente, eu fui tão ministrada aquele dia. Eu saí de lá, eu chorava, eu queria dar força para ela, mas, glória a Deus, ela pôde me dar força. Glória a Deus, ela pôde me, sabe, fazer assim, está tudo bem. Porque eu fui lá para isso e eu falhei de todas as formas miseráveis que se possa falhar. Eu chorei, eu falei, ai, Senhor, por só eu lá, porque Deus na mão dela e ela... Está tudo bem, está tudo bem. Deus é Deus, Ele é o meu dono. Ele comprou tudo, é tudo dEle. O meu corpo é dEle, a minha alma é dEle, o meu coração é dEle, é tudo dEle. Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser me curar, Ele pode. Se Ele quiser que tire mais alguma coisa, eu sou dEle. E aquela postura me faz lembrar dessa mulher até hoje. Como, sabe, uma mulher memorável, uma serva do Altíssimo que fez algo lindo. E que a gente possa ter esse tipo de testemunho que marca as pessoas. Sabe, é nas pequenas coisas que a gente mostra Jesus. Eu me lembro de chegar numa reunião cheia de pessoas bem vestidas, todas assim, mas todo mundo reclamando de alguma coisa. Uma reclamando da política, outra reclamando do clima, outra reclamando não sei do quê. E você ia mudando de roda, ia mudando o tema da reclamação. E aí eu cheguei numa roda e tinha uma mulher sorrindo. E alguém foi reclamar, ela falou, mas olha por esse lado. E ela dava um aspecto positivo. Alguém foi falar outra coisa perto dela, ela já combateu com outro pensamento, com uma outra fala boa. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui, estamos vivos, vamos olhar para a parte boa. E isso muda um ambiente, sabe? Isso muda o assunto da mesa, isso traz vida e nós podemos ser essa pessoa. Então, as nossas escolhas, elas vão refletir.
Sabe, hoje, quando eu lembro de todas aquelas pessoas que eu trombei naquele dia, a única coisa que me marcou foi aquele sorriso de fé e aquela fala de uma mulher sábia. E eu falei, Deus, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu não quero ser a reclamona da vez, eu quero ser essa mulher que pode trazer algo que muda o ambiente. Eu quero ser conhecida dessa forma. Essa mulher que eu estou falando é uma pastora e ela tem também essa graça, né, de ser conhecida como alguém que é uma mulher de fé, que carrega esse sorriso e tudo mais. Então, nós vamos ser conhecidas assim. As nossas ações, elas denunciam, né, aquilo que nós entendemos por importante. Eu fui abençoada também por uma irmã chamada Terezinha Noedi, e esses dias eu estava contando a história dela. Ela já era uma senhorinha quando eu era jovem. E eu, na minha história, eu matei a irmã Terezinha Noedi, daí eu descobri que ela está viva, ela não morreu ainda. E eu falei, lá perto da minha cidade, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, eu estava ministrando em Campinas, e eu falei, porque tinha uma irmã chamada Terezinha Noedi, eu gosto de falar o nome dela, porque, falei, vai que alguém conhece, eu quero honrá-la mesmo. E eu acredito que ela já está com o Senhor. Ela não está com o Senhor? Ainda não? Ela já era tão senhorinha. E a pessoa, não, ela está viva. Ela é uma mulher de Deus, de fé. Ela deve estar com quase 100 anos já. Mas eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, ela me abençoava tanto, porque sabe o que ela fazia? Ela escrevia os versículos da palavra de Deus em sulfite. Chama sulfite aqui? Papel sulfite, se diz? Ela pegava a folha de papel sulfite, cortava quadrados bem pequenininhos, quadradinhos, e escrevia versículos com uma letra maravilhosa. E fazia florzinhas minúsculas e coloria aquelas florzinhas. E andava com um tufo desses versículos na bolsa dela. A gente encontrava a irmã Terezinha Noedi, ela falava, que a paz do Senhor esteja no seu coração, irmã Kelly. Eu já fazia, aleluia, porque era uma convicção daquela palavra, ela estava cheia daquela paz. E ela pegava da bolsinha dela, ela sempre tinha uma bolsinha muito senhorinha, assim, muito fofa. Ela abria e ela pegava aquele tufo de papel e falava, escolhe um versículo. E ela segurava e a gente pegava um versículo. Quantas vezes eu peguei o versículo e sentei chorar, porque Deus falou tanto comigo naquele versículo. Sabe, são pequenas ações que denunciam aquilo que a gente carrega. Então, que nós possamos repensar um pouquinho, né? Que o nosso secreto, ele vai refletir na nossa vida pública. Se a gente está vivendo uma vida muito natural, se a gente está vivendo uma vida muito sequinha, se a gente não tem o que dar, a gente precisa melhorar e muito o nosso secreto. Porque quando a gente vai para esse lugar e a gente busca Deus, quando a gente derrama o nosso coração, quando a gente anseia por ouvi-lo, a gente não sai da mesma forma como a gente entra nesse lugar. A gente sai com algo para compartilhar, a gente sai com algo para transbordar, a gente sai com um olhar de misericórdia, a gente sai empático, a gente sai com olhos de fé, a gente consegue olhar a parte cheia do copo de uma forma diferenciada. Então nós precisamos, se a gente está vivendo no seco, se a gente está vivendo sem combustível, se a gente está vivendo sem alegria, se a gente está vivendo sem paz, se a gente está vivendo sem todas as coisas que estão lá em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito, a falha está na forma como nós estamos o buscando. Porque o fruto da intimidade, né, o que a intimidade gera são frutos. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Então essas coisas, elas precisam fluir de nós, como uma consequência dessa vida de intimidade com Deus. Amém? E o último aspecto que eu quero falar nessa manhã é que nós exalamos a essência que nós carregamos. Aquilo que nos enche é aquilo que vai sair. Sabe, se você tem uma pessoa que ela é tão crente, a hora que você pisa no pé dela, vamos dizer que até seja sem querer, em vez dela falar, aí ela já fala, amém, aleluia. Ela é crente assim. É só uma figura, uma brincadeira. Mas as pessoas, quando elas são colocadas debaixo de pressão, elas revelam quem elas são de verdade. Né? Porque às vezes, socialmente é fácil sorrir, mas quando tem qualquer coisa que nos contraria, qualquer coisa que vai, né, nos pega às vezes de surpresa, é nessa hora que a gente vai mostrar o que está nos preenchendo, né, o que tem dentro da gente. Ana, ela falava, a Bíblia, o texto que a gente leu, Ana profetiza, fala assim, que ela falava acerca de Jesus a todas as pessoas. E aquilo que nos enche é aquilo que vai sair.
né? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, aquilo que está dentro vai vir para fora. As nossas palavras vão ser uma extensão daquilo que está cheio dentro da gente. E você imagina que essa mulher, a Bíblia fala que ela falava acerca do menino para todos. Do menino Jesus. Para todos que esperavam a redenção de Israel. Ela ficava falando de Jesus. Por que ela falava tanto dele? Porque era que ela estava cheia. Ela estava cheia dele. Então ela falava das promessas, ela falava sobre a redenção, ela falava sobre o menino Jesus que estava para chegar. E sabe o que eu acho tão lindo? Que esse estilo de vida, né, lá em Mateus 12:34, a Bíblia fala, porque a boca fala o que está cheio o coração. Né? E esse estilo de vida que ela adotou, a forma como ela se movia, a forma como ela se portava, a forma como ela estava ali no templo e as pessoas a reconheciam uma serva de Deus, né, fez com que algo muito especial acontecesse. Ela não saía do templo, certo? É o que o texto fala, que ela estava todos os dias, ela estava lá. Agora, olha que coisa mais linda. O templo onde ela servia, onde ela trabalhava, nada mais, nada menos foi o templo onde José e Maria trouxeram o menino Jesus para a consagração do bebê. E adivinha quem estava lá, gente? A Bíblia fala que, olha, quando a gente está lendo, volta comigo lá no texto, de Lucas 2, 36 a 38. No finalzinho ali do texto, né, já no versículo 38, a Bíblia fala assim: e chegando naquela hora, que hora que é essa? Que hora que foi essa? Dava graças a Deus. E ela falava a respeito. Aquela hora que a Bíblia está falando, né, eu fui estudar o texto, que é a hora onde o menino Jesus foi apresentado por seus pais. Ela estava presente. Os olhos dela contemplaram a promessa encarnada. Ela viu o menino Jesus. Né? E eu vejo isso como assim, um capricho de Deus. E eu quero falar, comigo e com você não vai ser diferente. Porque Deus vai permitir que seus olhos contemplem as promessas dele para você, sendo materializadas à sua frente. Quantas coisas os seus olhos já não estão contemplando? Quantas coisas que você orou, seus olhos já não veem hoje? E aquilo que era um sonho, hoje é uma realidade para você. E você pode olhar e falar: Senhor, eu reconheço que aquilo pelo qual eu orei, aquilo pelo qual eu clamei, hoje eu estou vendo aqui a promessa na minha frente. E ela teve essa alegria, porque aquilo que ela tinha por mais importante era poder receber a promessa de Deus, do Redentor de Israel. E ela pôde ver com os olhos dela. Eu vejo assim, um capricho de Deus para com essa mulher, né? Um mimo de Deus. Ela está aqui, serva minha, fiel, mulher que ansiava por isso. Olha o bebê passando aí na sua frente. E eu fico imaginando essa cena, porque minha mente é muito criativa. Eu já assisti essa cena de vários ângulos na minha cabeça. Dela lá no templo, ela meio limpando, assim, de repente ela para. Eu fico imaginando. Eu já vi várias formas como ela poderia estar se movendo e de repente chega. E na minha cabeça ela se ajoelha. Primeiro ela olha bem, ela vai bem pertinho, ela vê aquele bebê e depois ela se ajoelha e se prostra para agradecer na minha cabeça. Estou contando aqui a minha percepção de como era, baseada nos filmes que a gente assiste, naquilo que a gente já viu lá dos restos lá das pedras lá de Israel, a cor. Eu imagino todo aquele cenário do templo e imagino isso acontecendo. Então, algo muito especial. E eu quero, né, te encorajar nessa manhã. Não viva uma vida longe da presença de Deus. Né? Escolha, sabe, independente daquilo que está à sua volta, escolha buscá-lo, escolha amá-lo, escolha conhecê-lo. Essa é uma decisão que só você pode tomar. E aquilo que você construir acerca, né, desse resultado dessa aliança com Deus, ninguém pode tirar de dentro de você, sabe? Eu amo ver pessoas que viveram uma vida toda buscando a Deus e hoje já maduras, elas ainda podem sentar com a gente e falar: fazem tantos anos que eu caminho com Jesus e sempre foi bom. E a coisa só melhora, né? Como é bom tê-lo, como é bom ter a sua direção, como é bom pisar nas pedrinhas firmes dos preceitos da palavra, que nós possamos ser assim. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo nessa manhã, para que nós pudéssemos orar juntos. Eu não sei como é que você tem, né, feito a sua busca diária. Eu não sei como que você se alimenta no quesito leitura bíblica, mas eu quero dizer, existe mais para mim e para você. Mais do que aquilo que a gente tem podido acessar até hoje. E eu quero que o seu coração saia daqui nessa manhã com muita fome. Fome de Deus.
né? Que você possa sair daqui querendo melhorar a questão da tua busca. Eu sempre quero melhorar a forma como eu me relaciono com Deus. E eu quero que você saia daqui nessa manhã com esse anseio de, nesse ano, nós ainda estamos em janeiro, né? E ainda a gente pode estar repensando algumas coisas para a gente viver um ano mais frutífero. E o meu anseio é que você possa desejar ter um secreto de mais profundidade e qualidade com Deus. Amém? Vou dar mais uma chance para você falar amém. Amém? Amém. Agora eu acreditei que vocês estão querendo mesmo. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã. Obrigado pela tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos guia em tudo. Senhor, nessa manhã nós aprendemos com Ana, essa mulher, que mesmo sendo já mais madura, Senhor, mesmo ela tendo as dores pessoais dela, de uma viuvez, das situações que nós nem imaginamos tudo que ela possa ter vivido, e a despeito de qualquer coisa, ela escolheu te amar, ela escolheu te buscar, te servir, estar no templo, servindo as pessoas também. E nós queremos aprender com ela nessa manhã. Deus, não nos permita viver uma vida egoísta, não nos permita viver uma vida voltada somente para o nosso próprio umbigo, Deus, mas nos dá alegria em poder servir a tua casa, servir aos irmãos com os nossos dons. Nos dá, Senhor, realmente um coração que entende aquilo que é mais importante. E não tem nada, Senhor, mais importante do que a tua presença, Senhor. Não há lugar mais precioso que nós possamos estar, a não ser realmente rendidos aos teus pés. Dai-nos, Senhor, um coração quebrantado, Pai. Ajuda-nos a compreender aquilo que realmente importa. Nessa manhã nós queremos declarar, Senhor, que Tu és a pessoa mais importante nas nossas vidas. O Senhor é o nosso dono, o nosso resgatador, nosso salvador, aquele que nos fortalece, aquele que nos limpa, aquele que nos salva. Obrigado, Deus, por tão grande amor, obrigada por tão grande salvação. Nós queremos viver os nossos dias realmente te agradecendo em todos eles. Nós queremos viver os nossos dias em santidade, separados do pecado, agradando o teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos olhos voltados a Ti, a tudo aquilo que é Teu. Que nós possamos olhar para aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, reverenciando, Senhor, almejando. Senhor, que os nossos ouvidos possam ser realmente sensíveis para ouvir a Tua voz. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos pedir que esse ano possa ser um ano de lugares mais profundos na Tua presença, Deus. Nós queremos Te conhecer mais. Nós queremos Te sentir mais. Nós queremos realmente poder transbordar mais de Ti sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a construirmos realmente um testemunho que aponta para Ti, Senhor. Que a nossa vida possa denunciar a quem nós servimos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada homem, cada mulher nesse lugar. Pedir graça sobre cada jovem, cada adolescente, cada criança. As pessoas mais maduras que estão aqui. Que cada um de nós possamos realmente estar diante do Senhor com um coração desejoso por mais de Ti. Nós Te desejamos, nós Te amamos, nós Te queremos. Nós queremos ter uma vida no secreto, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem sobre nós nessa manhã, Senhor, e atrai o nosso coração à Tua presença. Atrai o nosso coração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês recebem essa palavra nessa manhã? Amém. Em nome de Jesus.